Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Instagram da Síntese. Eu vou chamar a Nayara aqui para a gente fazer a live hoje. Primeiramente, eu vou colocar aqui o tema da live para vocês no PIN, para vocês saberem certinho do que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje de distorções cognitivas, né? Hoje a distorção de catastrofização. Deixa eu já colocar a Nayara aqui para vocês. Muito bem, sejam bem-vindos, fiquem com a gente. Prontinho, muito Oh, boa tarde a todos. e aí, meu bem, como está? Olá, minha querida. Tudo certo aí? Tudo bem? Vamos lá para mais uma live. Mais Me uma ajuda. live. Hoje nós Para. teremos duas lives aqui no canal. Olha que Ah, legal. eu vi! Adorei o tema. Hoje à noite nós vamos ter uma live com o Guga Menga também, gente. Psicólogo, mestre em psicologia, um amigão meu, assim, uma pessoa inacreditável, de uma expertise sobre os assuntos inacreditável, assim. Ele tem um instituto de ansiedade e estresse, né? Um instituto que faz o gerenciamento dessas duas psicopatologias. E ele vai estar aqui numa live que a gente vai ter hoje um pouquinho mais tarde, às 7 horas da noite. Uma live sobre compaixão e produtividade. Não perde essa live, tá muito, muito show de bola. Nossa, e muito relevante, né, Lê? Para todo mundo aí que está cobrando, eu preciso fazer e preciso É, produzir. e Bom, fora toda essa tô cultura que cobre ansiosa. já, né? Bizarramente, né? Mas Muito. assim, fiquem com a gente lá, 7 horas da noite, já salvem a live aí, que vai ser muito, muito bom. E essa também vai ser muito, muito boa, porque nós vamos falar de distorções cognitivas. A distorção de hoje é a catastrofização. E você sabe, né, que ontem mesmo eu estava pensando sobre essa distorção. Eu estava pensando sobre a live, né? E me ocorreu assim, o quanto que a gente, como que é o perfil da pessoa que tem a catastrofização, né? Então a catastrofização, pessoal, só para vocês entenderem, né? É quando a pessoa acredita que os acontecimentos futuros eles tendem a ser catastróficos, né? Então não só uma questão de, nossa, eu acho que não vai dar certo, não, vai ser uma tragédia de fato, né? É mais intenso do que isso e tal. E eu tava pensando, né, Nai, no viés confirmatório, porque toda distorção tem ali uma confirmação, né? E Tem. a confirmação do catastrofizador é muito engraçada, porque não sei se você já percebeu, mas assim, o catastrofizador, ele vai lá e ele diz, por exemplo, assim, ó, olha, melhor a gente não ir no mercado, né, porque tá muito perigoso, a gente vai pegar Covid-19 com certeza, né? Assim, de novo, né? Catastrofizador, ele não pega um fato banal e E vai catastrofiza. morrer, né? E vai morrer, É, assim. Ele pinta já o pior cenário. e aí a pessoa vai morrer e vai infectar a família inteira, e é melhor a gente ficar dentro de casa, né? Não comer nada de fora, comprar só salgadinho, enlatados, né? E só que é engraçado porque assim, quando não acontece, né? Que geralmente não acontece porque é muito intenso, né? Quando acontece algo minimamente parecido, eles soltam eu te avisei. Não sei Uhum. se você percebeu, né? Mas assim, foi no mercado, tomou todas as medidas de segurança, né? Higienizou tudo certinho, usou máscara, tudo certinho. Mas se você espirrar, amada, se você der um único espirro perto de um catastrofizador, logo depois de ter ido no mercado, a primeira coisa que ele vai falar é, tá vendo? Eu te avisei. Aí você vai dizer, nossa, mas né, não tô, né? Acredito que não seja e tal, tal, tal. Ele vai falar, você vai ver. Seja a renite ali que atacou, né? A pessoa, ela, de alguma forma, ela aumenta muito mais o problema, né? E ela Porque consegue confirmar, né? Eu acho isso inacreditável, assim, né? Ela pega um pedacinho do problema e confirma e fala, aí, tá vendo? Eu tinha razão. eu uso muito o exemplo de horóscopo. Às vezes Uhum. recebemos assim horóscopos, tanto em revistas, né, às vezes no e-mail. E aí às vezes ele diz o seguinte: olha, pode ser que o seu dia não seja muito produtivo, não seja muito bom, né, e vai te acontecer algo que pode atrapalhar seus planos. Aí a pessoa foi lá e pisou no chiclete. Pisou no chiclete, foi o suficiente. Eu tinha certeza.
né? Já Sabia que tinham ia me acontecer. falado, né? Eu já tinha imaginado. Claro que de alguma forma é uma forma de prever o futuro, mas também é sempre muito, é muito, eu vou dizer engraçado, né? Se não fosse trágico, na verdade. O quanto o nosso cérebro, ele nos prepara não, né? Ele nos coloca pensamentos e situações muito horrendas, né? Muito difíceis, porque a sensação que o catastrofizador tem é de que ele não vai dar conta, que ele não vai poder superar, é que aquela situação, aquele acontecimento vai ser tão infeliz que ele não vai conseguir sobreviver, passar por aquele problema. Então está sempre muito em volta de uma negatividade muito grande, não é do realismo, que a gente até falou na semana passada, que Uhum, existe o positivismo, né? E muitas vezes existe o realismo, que não necessariamente está entre ser positivo e ser negativo, mas analisar todas as variáveis e todas as possibilidades. Então, o catastrofizador, ele está sempre ali colocando uma situação como vai ser terrível, ser terrível se eu perder meu emprego, eu não vou conseguir uhum, me adaptar em uma outra atividade, em uma outra tarefa, eu nunca mais vou conseguir trabalhar ou conseguir outro emprego, eu nunca mais vou encontrar um emprego que eu me sinta feliz como esse. Né? Então, esse é um dos uhum, exemplos. E aí, a gente vai pintando um cenário tão horrível e tão ruim que veja o quanto isso também não agrava a nossa ansiedade, a uhum, depressão. E por que isso, né? Muito vem desse pensamento, porque pensamos sempre no negativo, né? Nunca é, eu vou sair, vai dar tudo certo, que eu preciso fazer, eu vou conseguir resolver em tempo recorde, as coisas vão se resolver. Não, é sempre de uma forma muito negativa e muito ruim. E muitas pessoas uhum, têm a ilusão também, Lê, de que, do que até eu comentei na semana passada. Bom, eu vou aqui pensar no pior cenário, que é porque se der certo, eu fico bem, né? Vou ficar uhum, feliz. Se não der certo, eu já sabia. Só que aí uhum, veja o quanto a gente burla os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque, gente, se a gente planejar algo e não sai como a gente espera, a gente vai se sentir frustrado. E é super saudável se sentir frustrado. E aí a gente não quer se sentir frustrado. Então, e vocês entendem o quanto isso gera uma ansiedade muito maior? Por quê? Porque a gente fica angustiado muito tempo antes da situação dar certo ou não. E aí, quando a gente chega lá, a gente acha que vai estar super, super bem elaborado a situação, né? Porque a gente já pintou o pior cenário e não é bem assim, né? A gente vai se sentir frustrado e angustiado, sim, isso é natural, né? Isso é natural de um acontecimento. Então, a gente precisa validar também esse sentimento, né? Poxa, eu uhum, queria que tivesse dado certo, né? E não deu. E essa frustração vai ser um movimento em que a gente vai passar a sermos mais resilientes. E entender uhum, que, bom, não deu certo, porém a gente pode recorrer a outras situações, a outras possibilidades. uhum. E eu acho que também, né, essa busca incansável, né, de não se administrar, né? Eu não quero passar por isso porque eu não sei administrar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de baixa tolerância à frustração, né, ou de mecanismos como esse, de, eu vou pensar o pior, porque se o melhor acontecer, eu saio no lucro, né? A gente está falando sempre de uma necessidade que a gente tem de não se autogerenciar, né? Então eu vou colocar um cenário aqui que eu já sei que é muito ruim, já sei como é que eu faço. Então, assim, vou sofrer muito. Pronto, se eu colocar na minha cabeça que eu vou sofrer muito, eu sei me gerenciar, porque eu já sofri muito antes. Eu vou saber me gerenciar, né? E quantas nuances não tem, né? Então, entre o ideal, entre o real e entre a catástrofe, né? Existem infinitas nuances, assim, né? E o quanto também isso de ter esse tipo de distorção, né? Que ela é uma distorção de polos, né? Ela é muito intensa, não é uma indolência com o nosso gerenciamento, sabe? Uma coisa do tipo assim, eu não quero gerenciar isso, não quero lidar com isso, né? Então não quero lidar com esse projeto se ele der meio certo. Porque meio Uhum. certo vai dar um trabalho, eu vou ter que lidar com isso e com aquilo não. Não, já vou pensar que vai dar tudo errado e tudo que eu tenho que lidar, né? Só que não funciona dessa forma. Então a gente acaba tendo assim a nossa própria expressão das nossas emoções, ela se torna limitada, porque aí eu não consigo expressar aquilo que eu quero de acordo com o que realmente aconteceu, né? Então eu não sou uma pessoa presente, eu sou uma pessoa reativa. Eu tô ali para reagir, né? E a gente sabe como a gente reage, porque já aconteceu antes no nosso passado, né?
Então, eu acho que fica aquela sensação de não querer estar presente, né? E isso, obviamente, a gente está falando em situações ruins, que quem quer estar presente em situações ruins? Ninguém mesmo, né? Se eu pudesse, eu mandava um sósia toda vez. Mas isso também acontece com as situações boas, né? Então, a gente vê também, só que aí já não é catastrofização, né? Mas a gente vê também pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com elogios. Porque ela não sabe gerenciar aquilo. Ela espera que todo mundo xingue ela, não goste, deteste o conteúdo que ela produz e tal. Boa tarde, psicogestor, sempre com a gente aqui na live, né? Maravilhoso, beijo. Beijo. E, então a gente não faz esse gerenciamento, a gente tem essa necessidade de nos padronizar, né? Então, se eu sofri com isso antes, eu vou sofrer com isso para sempre. Se eu gostei disso antes, eu vou gostar disso para sempre. E aí eu fico entre esses dois polos, né? Entre o certo e o errado que eu acredito, e eu fico ali, só nessas duas coisas, né? Eu não me dou a oportunidade de saber como eu reajo em diferentes aspectos, em diferentes ambientes, em diferentes emoções, né? Eu fico comprometida ali, né? E geralmente essas emoções, quando a gente limita as nossas emoções, é mais fácil a gente ter emoções ruins, de fato, porque as emoções ruins, elas são muito mais marcantes do que as boas, né? Então, por mais que a gente tenha muita coisa boa, quando acontece uma coisa ruim, e aí a gente vê, Bem, geralmente em relacionamento, né? Nossa, pessoa perfeita, meu melhor amigo, dava tudo certo, aí ele deu uma mancada. Ah, você nunca mais quer olhar pra cara dessa pessoa, né? E aí eu me fecho no meu clubinho porque eu não sei lidar com essas nuances, tanto dele quanto minhas, e o né? E é pior é mais quando fácil de termina. E, é, e quando se termina, é como se o término invalidasse tudo de bom, né? uhum, Que foi durante um tempo, seja um mês, um ano, uhum, 10 anos, foi muito bom, mas os aspectos negativos ali imperaram, principalmente pelo uhum, fato do término. E eu falo muito sobre a catastrofização por dois aspectos. Uma é como a gente enxerga o problema como algo muito gigantesco, como algo muito maior do que tudo e todos, e uma forte tendência a gente não ser maior que isso, né? Esse problema ser uhum, muito, infinitamente maior como nós, e isso é o que todo catastrofizador enxerga, o problema como uma situação insuperável e muito maior. E outro uhum, aspecto é como a nossa falta de confiança em nós mesmos. Por quê? Porque a uhum, gente se subestima a tal ponto da gente achar que não temos capacidade de lidar com essa situação e de enfrentar esse problema. uhum, Então, como eu disse na situação do emprego, né? Eu vou perder um emprego e eu não vou conseguir nunca encontrar outro emprego, nunca mais vou me sentir satisfeito com algo. Término de uhum, relação em que a gente acha, poxa, nunca mais vou encontrar alguém que eu ame tanto quanto essa pessoa. Ou uma relação uhum, que seja boa para mim como foi essa, ou alguém que goste de mim como essa pessoa gostou. Então, assim, a gente vai fazendo uma avaliação muito negativa e muito irracional sobre todo o uhum, problema. Porque, com toda certeza, a gente já passou por situações semelhantes. E cá estamos, superamos. Né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, é lógico que o luto é algo muito doloroso. Mas a gente passa pela sensação de que a gente não vai superar isso nunca, né? De que a gente vai uhum, sofrer todos os dias da nossa vida e que a vida vai ser muito ruim e de alguma forma se torna diferente mesmo. Mas a gente vai percebendo com o passar do tempo quanto a gente é capaz de passar e de lidar com com esse problema, com a uhum, problematização. E o negativo disso tudo é o quanto essa ansiedade, esse anseio pelo futuro, ele não nos permite vivermos o que estamos aqui fazendo hoje. Então, pessoas com muito medo, por exemplo, de eu vou ter que trabalhar e eu já não gosto mais do meu trabalho, por exemplo. Então, eu me sinto muito mal, há um desgaste ao ir para o trabalho. Então, assim, levantar da cama já é um martírio. Ter que pegar um ônibus, as pessoas acabam criando uma fobia, né? uhum, De se locomoverem, de estarem em público, né? De falar em público durante uma reunião. Então, o quanto isso nos prejudica, não nos colocando e não nos capacitando aqui, agora, eu tô aqui,
eu estou indo para o meu trabalho, não necessariamente eu não vou morrer por isso, né? Uhum, Não assim, uhum, pensando de uma forma mais racional. E quem catastrofiza geralmente tem esses traços de pânico, né? De síndrome do pânico, de ansiedade, que olha, vai ser insuportável se eu ter uma crise, então eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir passar por isso. E aí a pessoa se vê, bom, consegui, né? Ainda que uhum, muito insuportável, um problema muito difícil, que precisa de ajuda, não só psicológica, mas muitas vezes do psicofármaco, tomar o uhum, medicamento, mas que é possível superar, né? Que se não fosse a nossa capacidade, muitas vezes limitada, né, de buscar essa ajuda, ou de. Porque a nossa capacidade humana é limitada para saber o que vem pela frente, para saber o futuro, né? E nós estamos passando também, Lê, por essa situação em que estamos diante de, por exemplo, um vírus que é invisível, nós não sabemos se seremos ou não acometidos por ele, muitos dos nossos estão sendo acometidos por ele, e tudo isso traz muito medo, muita angústia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Só que veja, a nossa capacidade humana também não nos permite. E pensar sobre isso, eu vou pegar. Eu vou adoecer e vou passar para todo mundo. Isso não nos tranquiliza, não faz com que a gente fique imune, né? E uhum, tampouco consiga meios de lidar com as situações uhum. se porventura acontecer. Então eu estou dando esse exemplo, mas isso se estende a todas as situações, né? Cada um sabendo o que está vivenciando ou passando. E eu acho que é importante a gente lembrar também, assim, né, o quanto todos nós sofremos, né? Assim, todos nós sofremos de alguma forma, né? Sei que tem pessoas que sofrem mais, obviamente, né, de acordo com como a vida é para cada um, mas todos nós temos essa capacidade de sofrer, né? É, então, eu acho assim que quando a gente busca antecipar sofrimento, não passar por sofrimento, não vivenciar sofrimentos, ou imaginar o pior das coisas. A gente está antecipando isso dentro da gente, a gente está tornando isso presente, a gente está matando pessoas, né? A gente está colocando isso como algo que vai ser uma verdade absoluta e a gente vai sofrer essa verdade absoluta, né? Seu cérebro não sabe a diferença do passado, do presente e do futuro, E né? tão Então, pouco do que é por... real ou imaginário, né? Se a gente imagina algo, nosso cérebro entende que isso está acontecendo. Exatamente, né? Então eu acho que a gente também precisa parar para pensar o quanto a gente cria padrões, né? Então o nosso cérebro ele automatiza tudo que a gente pensa, né? Então você está dirigindo lá, primeira vez que você dirige, você fica olhando o câmbio lá, nossa, primeira, estou na segunda ou na terceira, você fica lá conferindo, né? Depois que você aprendeu a dirigir, passou um tempo dirigindo, e aí assim, um tempo, gente, uma semana, não é tipo um tempo, 2 anos. Uma semana que você está dirigindo ali, você não olha mais o câmbio. Você sabe mais ou menos que marcha que tá. Então, assim, a capacidade que a gente tem de automatizar pensamentos, de automatizar nosso funcionamento cognitivo é extremamente grande. Então, se eu automatizo a catastrofização, por exemplo, eu vou estar numa vivência de extrema catástrofe todas as vezes, né? Todas as vezes. Então, assim, não tem um dia bom, né? Porque, eu vou viajar, mas aí eu vou viajar, eu vou ter que passar no posto de gasolina lá do cara, que é muito caro, depois se fura o pneu. E se fura o pneu, né? Na Anhanguera lá, fura o pneu de noite, né? Então você começa a imaginar muitas coisas que vão te levar para um mecanismo de autossabotagem. Você vai deixar de fazer coisas porque você já acha que vai dar errado. E aí você fala, tudo bem, a catastrofização faz isso com coisas muito intensas, com coisas muito, né? Não, mas o banal, o seu dia a dia vai estar envolvido nesse mesmo comportamento mental, né? Porque você já automatizou. Então você vai comer uma banana, coisa do dia a dia, assim, você vai à tarde comer uma banana. Mas e se tiver muito madura, né? Mas essa banana aí, e se eu ficar muito cheio? Aí eu não vou jantar. E aí você começa tudo, né? Entrar num sistema Problematizar. de problematizar, de autossabotagem, né? De deixar de fazer coisas. E sem perceber, né? Então são as pessoas que a gente fala, nossa, fulano é negativo, né? A gente fala assim, né? Nossa, ciclano ali é
é pessimista, nossa, tudo vai dar errado, né? Gosta de sofrer, porque essa pessoa já tá nesse mecanismo, né? Esses dias eu tava conversando com a minha mãe, e minha mãe tá na live. Eu vi que ela entrou aqui. Essa é pra você, mãe. Tava Foi conversando com a uma bem reta e direta, né? não é nem direta, é direta. Tava conversando com a minha mãe recentemente ela fechou uma loja física e ela vai começar a vender online alguns produtos de artesanato que ela faz que são muito legais. Inclusive, se Que vocês bom. quiserem seguir aí, ó, o Instagram dela é Quero Arte Artesanato, tá aí no meio. Sigam aí. E ela está fazendo essa migração, né? E dentro dessa migração tem muita burocracia, porque primeira coisa, você tem que catalogar todos os produtos que você tem, que são muitos, né? Segundo, você tem que decidir o valor que você vai dar para cada produto, né? Você tem que decidir a plataforma que você vai divulgar o produto. E a minha mãe, tipo, nossa, mas e se eu vender online e aí for um golpe? Nossa, mas e se eu for vender e aí eu tiver que entregar? Isso daqui não vai pelo correio, é muito grande, né? E aí vai, né? E eu digo pra ela, vende, vende, depois você vê o que você faz, né? Como é que você entrega, mas vende, às vezes a pessoa vem buscar, né? Então a gente entra nesse mecanismo, né, de já se podar ali, de falar assim, não, isso daqui não vai dar certo, né? Aquilo ali não vai dar certo. E aí, quando você vê, nada tá dando certo e você nem sabe muito bem como, mas provavelmente você tá com essa distorção cognitiva instalada no seu sistema, E o né? quanto é difícil Então, administrá-la, né? percebê-la, né? Porque ela sempre vem para a pessoa precavida. Ela sempre vem para a pessoa precavida, né? Então, no fim de tudo, a pessoa ela se gaba dessa distorção. Barra ansiosa, né? Mas ela se gaba, né? Então, quando algo realmente dá errado, né? Ela fica ali, ah, mas tá vendo, ó, falei pra você fazer tal coisa, x, y. E coisas dão errado, né? Então, se eu fosse viajar com uma pessoa com catastrofização e ela falasse assim, ah, mas e se o pneu furar na Anhanguera de noite? Eu provavelmente ia dizer pra ela assim, imagina, não vai furar, não. Ixi, esse pneu eu troquei semana passada. Se o pneu furar, amada, A né? culpa é Você vai sua. ouvir até o resto da viagem, né? Eu vou, eu te falei, porque não sei o quê, porque você não tem, né, um step adequado, porque você não tem um macaco hidráulico, não tem força, sei lá o que você não tem, né, para fazer macaco hidráulico não vai ter mesmo, mas assim, para fazer a troca do pneu no meio da rua, né? Então, assim, eu fico pensando o quanto que isso vem muitas vezes como um elogio, né? Então, se essa pessoa trabalha, por exemplo, ai, quero mandar um beijo para Carly que está assistindo a gente. Beijo, Carly, estou com saudades. Então a gente faz isso, né? Essas pessoas acabam se gabando de ter previsto aquilo, né? E ela fala, olha, tá vendo? Se você confiasse em mim, isso não tinha acontecido. E as coisas vão sempre acontecer, né? Então eu acho que isso nos limita um pouco a ter coragem, a ter ousadia, a se divertir. Então a gente precisa dar uma olhada se a gente tem essa distorção, se ela está ativa na nossa vida, né? Se as pessoas dão esses tipos de feedback para você, de que você é negativo, de que você é pessimista, porque talvez você tenha uma distorção cognitiva que está ali um pouco te prendendo, né? Te prendendo no chão. E vejo o quanto isso, do exemplo que você falou, o quanto isso também pode, de alguma forma, ser positivo quando bem dosada. Porque uma pessoa, quando ela tem essa catastrofização de uma forma que é funcional para ela, ela consegue se precaver. Assim como essa ansiedade também pode ser positiva, porque se eu penso da seguinte maneira, isso vem de uma ansiedade. Bom, vou sair agora, nossa, mas e se chover? Talvez pode chover. Então eu levo um guarda-chuva. Então isso faz com que, se não choveu, ótimo, mas se chover, eu uso esse guarda-chuva. Tudo pode ser de uma forma dosada, pode ser usado a nosso favor, né, com um bem. E a catastrofização nesse cenário em que estamos falando, a gente está falando de uma base muito problemática. Então, quando você, indivíduo, quando nós percebemos que essa catastrofização está ali na base do nosso sofrimento, né, está nos fazendo realmente, nos causando um sofrimento muito intenso, a gente vai conseguindo de alguma forma superar gradativamente e encontrar ferramentas para que a gente possa lidar, para que a gente possa estabelecer de alguma forma uma visão da vida, do mundo, mais realista, um tanto mais positiva, e isso pode nos trazer ainda mais benefícios.
Então, Uhum. está na forma, eu vou falar assim, o segredo, né? O segredo está na como a gente vai tornar isso mais funcional para o nosso cotidiano. Porque pode Uhum. ser, né? Podemos nos tornar pessoas mais que nos antevemos, né? Então, posso viajar, então eu preciso talvez ter ali um pneu, um step, né? Ter Uhum. coisas que possam me possibilitar se o meu carro quebrar, se o pneu furar. Então, tudo isso a gente não vai catastrofizar pensando o tempo inteiro, vai acontecer, eu não vou saber o que fazer, eu não vou conseguir. Teve até um exemplo muito bacana que uma paciente trouxe para mim uma vez. Ela me disse o seguinte: eu sempre fui muito do problema e eu não sabia lidar com a situação, e aí acontecia o problema, eu travava, não reagia. E aí uma vez eu estava dirigindo, como o meu marcador da gasolina ali acabou quebrando, então eu não estava com muita noção, né, do quanto gasolina tinha ou não. Do nada o carro parou e foi gasolina. O que que eu fiz? Peguei o pisca-alerta, né? A gente tinha conversado Uhum. sobre essa distorção da catastrofização. E aí ela lembrou, né? E aí ela falou: bom, eu liguei o pisca-alerta, coloquei ali o triângulo, né? Dei a distância, né? Que deveria ser dada. E aí fui lá no posto, comprei a gasolina, coloquei no carro, voltei, ligou, né? E saí. Então, assim, veja o quanto Funcionou. a gente. Exatamente, a gente poderia parar ali e pensar, putz, e agora, né? Não vou conseguir sair daqui nunca mais, e agora isso vai ser insuportável, agora tudo pensa no pior. Então, a catastrofização ela pode ser sim positiva, como todas as outras distorções, numa maneira e numa forma mais funcional de vida, quando ela é utilizada ao nosso favor, não contra nós. Aí na verdade eu acho que seria um pessimismozinho, né? Que a catastrofização ela sempre vai mandar para um lugar muito. Pior, o pior, né? O pior possível. Acho que assim, no caso, acho que a gente, só para ficar claro, né, o que a Nayara quis dizer, eu acho que ela quis, assim, se não for, você me corrige, né? Mas Tá? eu acho que você quis dizer, assim, do pessimismo, né? Tipo assim, ó, o pessimismo, ele pode te salvar muitas vezes, né? Então você vai lá e fala assim, Sim, hoje, né? Mas a catastrofização, ela é muito além do pessimismo, né? Então, o pessimismo vai ali até o 5, a catastrofização vai no 10, assim. A catastrofização é, nossa, vai chover tanto, vai chover granizo, meu Deus, eu não consigo dirigir, eu acho que eu não vou nem sair de casa, não consigo dirigir na chuva, e aí tá um dia lindo de sol, né? Então, assim, sim. é, as distorções cognitivas, elas têm um lado que é funcional, né? Então, assim, sempre vai ser funcional, porque se não fosse funcional, a gente nunca teria pensado nisso pela primeira vez, né? Então, ela tem um lado funcional. Mas, quando a gente categoriza ela como uma distorção, é porque ela está disfuncional, né? Então, por isso que a gente trata como um problema, digamos assim, né? Vira um E problema, é. uma né? E é. Mas assim, lógico, é engraçado, né? Como eu sempre digo, se a gente pegar o DSM, a gente vai ter tudo que está escrito É lá o livro da nossa vida, né, gente? no diário. Psicogestor colocou aqui, né? Como administrador, acho importante estar preparado para o pior cenário, mas não significa ver a situação de forma negativa. Sim, inclusive isso é uma ferramenta, né? Então a ansiedade, ela é uma ferramenta. Então, se eu preciso prever alguma coisa, eu dedico meu tempo a uma certa análise. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, em fábrica, quando a gente trabalha em processos de manutenção, a gente tem que ter essa prevenção, né? A gente fala manutenção preventiva, para as máquinas não chegarem a quebrar, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa visão. A grande questão é o quanto a gente consegue, e aí eu acho muito difícil, então eu acho que as pessoas precisam real de terapia por conta disso, principalmente o pessoal que trabalha no corporativo, o quanto a gente consegue colocar isso de uma forma que fique só no trabalho, né? Porque como a gente automatiza esse processo, a gente tem que estar lembrando que isso é no trabalho, né? Então, assim, se eu ficar muito preventivo dentro da minha casa, né? Eu lembro que o meu pai trabalhava em uma fábrica de risco, né? Uma metalúrgica, e ele fazia muito parte do pessoal da segurança do trabalho, assim, né? Ele era da CIPA e tudo mais. E aí, assim, era muito engraçado, porque, por exemplo, meu pai tinha um troço se a gente, né, chegasse perto de uma quina, sabe, assim, eram umas coisas... A mente dele era extremamente catastrofizadora. Mas por quê? Porque dentro do trabalho dele precisa ser assim.
né? Se não for assim, ele se machuca. E muitas vezes ele se machucou mesmo sendo extremamente preventivo, né? Cuidadoso. Mas dentro de casa, né? Assim, primeiro que éramos crianças, né? As crianças se machucam, não tem muito o que fazer, né? Você só, obviamente, gerencia, cuida, claro, né? Mas assim, era muito engraçado, porque às vezes a gente até brincava com ele, falava assim, nossa, claro, e aí pode cair um raio em casa, e a gente, né, às vezes não dava dele. Obviamente que tudo que ele falava realmente eram pontos de atenção, né? Mas a forma como ele pensava do ponto de atenção não era que era um ponto de atenção, né? Então, tipo, olha, cuidado com aquilo. Não, o discurso era o seguinte: olha, se você bater a sua cabeça aí, você vai tomar no mínimo uns 10 pontos, porque você está brincando perto da quina da mesa. E assim, né, não era um fato que era super easy de acontecer, assim, né? Não, era uma coisa que, assim, teria que ser um azar da bexiga. Embora, né, lembrando, né, quando a gente fala, obviamente, em engenharia do trabalho, em segurança do trabalho, a gente trabalha com isso. A gente tem que imaginar o pior cenário possível. Porque isso previne, né, que as pessoas morram. Então, assim, você tem que ter esse tipo de mentalidade. Mas não dentro de casa, né? Obviamente, você vai querer assegurar os seus, mas talvez isso seja over, né? Isso seja muito intenso, isso seja o tempo todo. E eu fico pensando, o pessoal pensando nisso o tempo todo, onde que pode dar muito errado aqui, deixa eu ver, né? O quanto isso desgasta o organismo, entra num estresse e tal, tal, tal. Então, psicogestor, não sei se faz sentido para você, depois me conta. Mas eu acho que é um ponto de atenção, né? O quanto a gente consegue manter isso como uma ferramenta de trabalho e não como algo que a gente vai reproduzindo na vida, assim, por todos os lados, né? Algo que não paralisa, né, Lê? Porque da forma como até a catastrofização funciona, é de uma forma paralisante. Então, assim, eu vou ficar tão mal e tão perturbado que eu não vou conseguir reagir, eu não vou conseguir funcionar. É esse mais ou menos o pensamento de quem catastrofiza, né? Eu não vou conseguir reagir diante dessa situação, eu não vou conseguir sair do lugar. Isso vai ser o fim da minha vida, da minha carreira, do meu relacionamento. Então, assim, entenda que eu falei de uma maneira positiva o quanto a gente pode se precaver para algumas situações, mas na catastrofização ela é algo que te paralisa, que te trava de tomar qualquer atitude ou reação, porque o pensamento que o catastrofizador tem é que ele não vai conseguir sair do lugar, nem reagir diante da situação. Aí a gente tem um comentário aqui da Karine. Aí ela tá dizendo assim: como ajudar alguém que catastrofiza. Karine, pelo amor de Deus. Karine, você inventou uma palavra, brincadeira. É que eu realmente é um trava-língua pra mim. Nem sei se existe essa palavra. Por exemplo, como lidar com uma pessoa que está sempre esperando o pior de qualquer situação? Bom, acho que a primeira coisa a gente precisa entender em que processo de vida essa pessoa tá, né? Então, se é uma pessoa que, por exemplo, está num processo ansioso, num processo, né, num transtorno de pânico, é uma pessoa que vai precisar de ajuda profissional. Óbvio que você pode ali dar uns insights e tal, mas ela vai precisar, porque muitas vezes, né, isso, como posso dizer, rouba a cena, né? Isso é muito mais intenso do que se dá para manejar sozinho. E como a Nayara falou, muitas vezes a gente precisa de medicação e nananã, né? Uma não é algo coisa que a gente às vezes consiga controlar, desculpa te cortar, né, Lê? Sim. Nem sempre é algo que eu quero pensar assim, ou eu quero funcionar assim. É difícil de controlar esse pensamento. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar para o pessoal que faz isso é porque ele sempre vem com e se, né? Geralmente o catastrofizador ele usa essa expressão, e se, né? Então você fala assim, vamos viajar, mas e se o pneu furar no meio da estrada, né? E aí a gente vai sempre corrigir essa pessoa para que ela automatize isso dentro dela, mas a gente sempre vai corrigir para e se e algo extremamente positivo, só para ela começar a notar que não tem muito sentido pensar algumas coisas. Então, por exemplo, e se o pneu do carro furar na viagem? Mas e se não furar? E se a gente conseguir trocar? E se a gente chamar lá o guincho da Autobahn? Autobahn patrocina a gente, né? Então a gente tem sempre que você pensar e se e alguma coisa catastrófica,
tem um e se alguma coisa boa, porque o e se ele funciona sempre 50%, né? Então eu sempre faço isso com as pessoas que catastrofizam. Quando eu tenho intimidade, eu utilizo do deboche, mas não é gentil. Mas assim, dá para você fazer isso de uma forma muito cuidadosa para não ser debochada, né? Mas dá muito para fazer, né? Então, e se e algo bom, sempre para neutralizar esse algo ruim, né? O que você acha, Nai? O que mais dá para fazer aí? Isso tem muita relação também com a nossa estima, né? O quanto a gente nos subestimamos ao ponto de achar que não somos capazes de superar tal situação ou tal problema. Então, assim, eu sei que tem problemas e eu não estou minimizando nenhum deles. Eu sei que tem muitas situações que são paralisantes para nós, que nos causam pânico, medo, que a gente não sabe bem como lidar. Mas eu costumo dizer que nenhum problema é tão grande e tão intenso que a gente não consiga, ou nós mesmos acharmos ali um meio de campo para resolver, ou principalmente para que a gente consiga encontrar outras pessoas nesse caminho, e nós, psicólogos, estamos aí, para nos ajudar a enxergar de uma maneira diferente, né? De uma forma realista, talvez até mais positiva. Então, tem muitas maneiras para cada problema, há uma solução diferente, porque cada um vai lidar de uma maneira. Né? E aí basta você encontrar um subsídio e uma maneira que se encaixe melhor na solução desse problema, que muitas vezes nós alimentamos, né? Tornamos ele ainda maior. Como o exemplo, pegando aí o exemplo do carro, se o pneu furar, muitas possibilidades podemos fazer, né? Ligar para alguém, pedir ajuda, podemos parar ali o carro, se tiver um posto próximo, ligar para outra pessoa, ligar para um serviço do meio da estrada. Então, toda situação, há uma solução, toda problematização, há uma solução adequada que, às vezes, se a gente abrir um pouco desse espaço de pensar de uma maneira mais abrangente nesse problema, a gente conseguiria resolver se a gente não colocasse tanto empecilho, né? E tanto medo, e tanta dúvida, e tanta ansiedade, tanta catastrofização. Perfeito. Ai, que live linda! Participar de uma live que vocês perguntam, assim, pra gente é o supra-sumo do prazer responder perguntas, né? É Não é, Nai? verdade. Não é... Nossa, exemplificar, né? Tão bom. A gente Pessoal, vou traz lembrar. pro cotidiano, Então, e a né? gente sempre lembra de alguém, de algum caso, de alguma situação, né? Engraçado, assim, as pessoas são muito parecidas. Pessoal, lembrando que vamos ter uma live hoje, às 7 horas da noite, então fiquem com a gente. A gente vai ter uma live com o Guga Menga, mestre em psicologia, sobre compaixão e produtividade, uma live muito, muito boa. Fiquem com a gente. Gostaria de saber se vocês têm mais perguntas, porque senão encerraremos, né, Nai? Sim, acho que ficou Falou bem bastante. explicado. Eu e a Nayara, gente, é que vocês não conhecem a gente junta, assim, mas a gente briga pra falar. É um negócio. Quando a gente começou a falar de live, a gente ficou pensando muito sobre isso, né? Como que a gente vai organizar pra gente falar? Não Sem durar ser 2 horas. sem atropelar, né? Tudo. E o pior é que tem o delay ainda, né? Que é só pra acabar com a nossa vida, né, Nayara? Eu acho que esse delay é um absurdo. Karine, desculpa. Karine, vai ser às 19. Isso, às 19 horas a nossa live. Pessoal, então eu gostaria de agradecer, gostaria de lembrar vocês que aqui no perfil da Síntese, @síntese_dho, nós temos links muito legais na bio, tem o nosso podcast, tem as orientações para o Covid-19. Ah, a gente é um doce, Nayara, olha só. Maravilhosos. Obrigada, Sebastião, psicogestor que é o Marcel. Que fica assim, né? Lembrando Adiante. que se vocês perderem lives também, como as nossas, a gente tem um canal no YouTube, a Nayara tem o dela, eu tenho o meu, o link também tá na bio. Inclusive, Nayara, eu preciso pôr o link do seu canal na bio também, só tem o meu. É verdade. Tudo bem. Gostaria de agradecer o pessoal que está com a gente, o pessoal que participa das lives, sempre muito bom. Semana que vem a gente vai ter outra distorção cognitiva. Semana que vem nós vamos falar
sobre o que mesmo, né? Qual que é a próxima? Então, eu ainda não Rotulação. sei. Deixa eu É ver, vai ser rotulação. rotulação. É, eu tô olhando aqui na Provavelmente. lista, tô colando aqui. Então a gente vai falar de rotulação na próxima semana. Fiquem atentas também e atentos aos nossos conteúdos do IGTV. A gente está produzindo mais por causa da quarentena, né? Então a gente acaba produzindo mais. E vamos. Talvez a gente faça live todo dia, viu, psicogestor? O duro é ter tema. Se Nossa, vocês nem colocarem ali os temas para a gente ajudar a gente a escolher, nossa, pra sugiram. gente. Vai ser Nossa, ótimo. falar de psicologia pra gente é uma coisa louca, né? Nai, deixe seus contatos, seus canais aí com o pessoal. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu Instagram é o @psiconayara Gonçalves, né? Que como não tem essa cedilha, fica Goncal. E no YouTube estou como psicóloga Nayara Gonçalves Carnaúba. Então, para mais informações sobre o meu trabalho, sobre outros canais, tudo está lá na bio do meu Instagram. Então sigam e vai ser um prazer continuar com vocês nas próximas lives. Obrigada, Lê, pela oportunidade. Ah, Obrigada a vocês. gente, lembrando que nós estamos atendendo online, tá? Então, assim, a gente Também. não deixou de atender. Então, se vocês precisarem, é só vir. Certo? Beijos, beijos Beijo. e até a próxima live. Tchau, Até. tchau.